Olá, bom, hoje então a gente conversa um pouquinho sobre a biografia do Steve Jobs, escrita pelo Walter Isaacson. Este livro foi publicado em 2011 e aqui no Brasil, pessoal, esta minha edição aqui pelo menos é a 22ª reimpressão de 2017. Ou seja, este livro vendeu muito, não? Então, aqui no canal nós já temos um vídeo sobre outro livro do Walter Isaacson, que é a biografia do Leonardo da Vinci. Sensacional, aliás, vou deixar link para vocês na descrição do vídeo. Mas este biógrafo também é conhecido por ter escrito biografias sobre Benjamin Franklin, Einstein, esta biografia aqui do Steve Jobs e também uma biografia, mais recentemente, né, uma biografia do Elon Musk. O Walter Isaacson segue meio que um padrão para suas biografias. Ele investiga, né, as vidas de homens que ele considera grandes gênios da humanidade. E para ele, um gênio não é exatamente um cara com QI muito alto, mas sim alguém que tenha um espírito original. Eles pensam diferente, ousam diferente, atingem objetivos, né, façanhas, que mais ninguém achava que seriam possíveis. São pessoas que a gente por aqui se acostumou a chamar de à frente do seu tempo. E, na verdade, são pessoas que não foram conduzidas por pressões ideológicas de seu tempo, nem por costumes sociais. Ou seja, eram pessoas que não faziam ou não fazem o que se espera delas. Elas estão sempre quilômetros à frente de você. E pouquíssimo se importa com o que você espera delas. Enquanto você está aí julgando, elas estão lá na frente criando soluções que você nem sonhava. Então, para este biógrafo, estas pessoas representavam ou representam liberdade intelectual. E todos eles surgiram em tempos e locais, como é que vamos dizer, bem significativos para as inovações ocidentais, como, por exemplo, a Florença renascentista, a América revolucionária, a Europa ocidental pré-guerra, o Vale do Silicon. Mas esta biografia sobre a qual a gente conversa hoje é um pouco diferente das demais do autor. Em geral, o Walter Isaacson escolheu os objetos de suas pesquisas. Já no caso do Steve Jobs, ele mesmo se ofereceu como, né, futuro biografado, né? Isso foi em 2004 e o autor do livro meio que, né, se esquivou ali, não estava muito. A verdade é essa, né? Ele não estava muito afim de escrever uma biografia de Steve Jobs naquele momento. A carreira do Steve Jobs teve muitos altos e baixos, então o Walter Isaacson achava que ainda era meio cedo para se comprometer a escrever uma biografia dele, né? Ele achava que dali, sei lá, umas 2 décadas, talvez este poderia ser um projeto bacana, mas mal sabia ele que Steve Jobs não teria mais algumas décadas de vida. Ele falece em outubro de 2011. Outra coisa que o Isaacson também não sabia é que quando ele o procurou em 2004, né, se oferecendo como futuro biografado, ele já estava doente. Ele havia sido diagnosticado com um câncer de pâncreas. E o autor do livro só soube disso em 2009, olha só. Em 2009, sua esposa Laurene Powell disse sem rodeios: se você pretende fazer um livro sobre Steve, é melhor fazer agora. Ele havia acabado de tirar uma segunda licença médica. Confessei-lhe que quando Jobs aventara a ideia pela primeira vez, eu não sabia que ele estava doente. Quase ninguém sabia, disse ela. Ele havia me chamado pouco antes de ser operado de câncer e ainda estava mantendo isso em segredo, explicou. Então, no fim das contas, esta aqui é uma biografia solicitada e autorizada. E toda vez que nós, leitores de biografias, né, sabemos que uma biografia é autorizada, a gente já fica meio desconfiado, né? Tipo, este biógrafo aí só vai escrever o que o cara permitir que ele escreva, né? Mas aqui foi um caso diferente, né? O Steve Jobs não queria saber o que é que o Isaacson estava escrevendo. Ele chega a dizer isso aqui, ó: o livro é seu, não vou nem lê-lo. Então é isso, ele não queria nem ler o livro, e não leu mesmo, porque este livro saiu meses depois de sua morte. Olha só isso aqui, ó. Perguntei a Jobs por que queria que fosse eu o autor de sua biografia. E ele respondeu o seguinte, ó: acho que você é bom em fazer as pessoas falarem. Aqui, obviamente, ele não estava falando de Benjamin Franklin, nem de Leonardo da Vinci, tá? Ele se referia ao trabalho do Isaacson como jornalista. Né? Os dois já se conheciam, né? O Isaacson já havia entrevistado Steve Jobs algumas vezes para seu trabalho na Time.
né, aquela revista. Então, ó, aí ele continuou, foi uma resposta inesperada. Eu sabia que teria de entrevistar dezenas de pessoas que ele havia demitido, maltratado, abandonado ou enfurecido, e temia que ele não se sentisse confortável com o fato de eu fazê-las falar. E, com efeito, ele ficava inquieto quando tinha notícia de quem eu estava entrevistando. Mas, depois de alguns meses, começou a incentivar as pessoas a conversar comigo. Até mesmo inimigos e ex-namoradas. Também não tentou interditar nada. Fiz um monte de coisa de que não me orgulho, como engravidar minha namorada quando tinha 23 anos e o jeito como lidei com isso. Mas não tenho nenhum esqueleto no armário que não possa ser autorizado a sair. Resumiu. Então é isso. Agora, o que exatamente você vai encontrar aqui neste livro? Vou ler aqui o objetivo do autor para vocês. Olha só. Este é um livro sobre a vida de altos e baixos e a personalidade intensa e arrasadora de um empreendedor criativo cuja paixão pela perfeição e cujo ímpeto feroz revolucionaram 6 indústrias. Olha lá: computadores pessoais, filmes de animação, música, telefone, tablets e publicação digital. Pode-se até acrescentar uma sétima, lojas de varejo, que Jobs não chegou bem a revolucionar, mas que repensou. Além disso, ele abriu o caminho para um novo mercado de conteúdo digital, com base em aplicativos e não apenas em websites. Ao longo do caminho, não somente criou produtos transformadores, mas também, em sua segunda tentativa, uma empresa duradoura, dotada de seu DNA, que está cheio de designers criativos e engenheiros intrépidos que poderiam levar adiante sua visão. E depois ele ainda diz isso aqui, ó: espero que este também seja um livro sobre inovação. Então é isso que você vai encontrar aqui neste livro, além de, claro, né, filigranas familiares. Então, se você tem interesse em saber, né, como era o Steve Jobs ali com sua família, né, ele nasce em 1955 e falece em 2011, né, como eu disse para vocês, ele morre com 50 e poucos anos, gente. Ele foi adotado, né, ele era filho de uma mãe solteira, mas uma história meio complicadinha aqui, enfim. O namorado da mãe era um muçulmano, o pai não se agradava desse fato, digamos assim, então ela precisou colocar a criança para adoção, enfim. O Steve Jobs foi um adotado que sabia que era adotado. E segundo o biógrafo, né, este fator é um dos responsáveis por tê-lo transformado em uma figura instável, né, em seus relacionamentos interpessoais, digamos. Vá saber, né? Mas a verdade é que ele passa depois, né, na vida adulta, um bom tempo procurando pela mãe biológica, vai encontrá-la, vai ter ali algum tipo de convívio com sua irmã também, enfim. Então você vai ler em detalhes aqui sobre, né, a família dele, né, sua formação, seus anos de formação, seus relacionamentos afetivos aqui também, tá por aqui. Com relação a estudos, né, ele não era o aluno mais aplicado da escola, né? Na faculdade ele estava muito mais interessado em ser um hippie, ouvir música, né, usar LSD e frequentar templos Hare Krishna. Mas ele era desde cedo um grande aficionado por tecnologia. Então, depois de um tempo, ele volta a morar com os pais, né, com seus, sei lá, 20 e poucos anos, e os pais moravam próximos ali ao tal do Vale do Silício. E ele começa a trabalhar nessas empresas, né, que estavam começando por lá. Então, primeiro ele se torna meio que um aprendiz de um cara que já trabalhava na HP, trabalha na Atari também, e ele fazia parte de grupos que estudavam computação. Isso nos anos 70, hein? Em 1976, ele e um amigo da HP vão se juntar para abrir então a Apple Computers. E aí você passa a ler sobre praticamente tudo o que aconteceu de lá até o lançamento do iPad. Você vai ler em detalhes sobre cada um dos produtos lançados, cada ideia surrupiada de empresas, como por exemplo, sei lá, a Xerox, cada briga por mercado, né, entre o Bill Gates e o Steve Jobs também, cada ataque do Steve Jobs, né, com sua equipe. Você vai ler sobre como era difícil trabalhar com ele. Eles chegaram a criar um prêmio para a pessoa que lidou melhor com o chefe, né? Ao longo daquele ano. Mas você vai ler também sobre como ele foi demitido da própria empresa que ele ajudou a fundar, sobre como ele abriu uma outra empresa para concorrer com a Apple e anos depois sobre como ele volta para a Apple como CEO. Você também vai ler sobre cada inspiração, né, de design, cada inovação,
cada produto novo que já nascia praticamente integrado aos anteriores. Então, assim, é uma história fascinante, principalmente para você que se interessa por tecnologia, ou até mesmo para você que é usuário de algum ou alguns produtos da Apple. O livro é muito interessante, mas saiba que Steve Jobs não era uma florzinha de pessoa. E o Walter Isaacson não deixa nada de fora. Nem detalhes sobre a primeira filha que ele abandona, nem os funcionários que tiveram boas ideias e que o Steve Jobs simplesmente tomou para si, nem as empresas que tiveram suas ideias surrupiadas. E quando alguém surrupiava alguma ideia da Apple? Principalmente nos últimos anos do Steve Jobs. Tá tudo aqui, né? E o Jobs representava, na verdade, um desafio para o biógrafo. Afinal de contas, ele foi o seu primeiro biografado vivo. Ele passou anos coletando material, entrevistando pessoas, né? Entrevistando o próprio Steve Jobs também. E o que ele mostra aqui pra gente é o prisma, né, que esta pessoa representava. Ele era um cara brilhante, intenso, criativo, com um senso de estética voltado para a tecnologia que poucos tinham naquela época. No final da vida, ele se torna uma pessoa muito voltada para a família também. Mas ele também era o Steve Jobs estourado, cruel, que engravidou a namorada quando jovem e a abandonou, dizendo que né, a criança pode ser de uns 100 caras diferentes aí. O cara que traiu amigos ao longo da vida, inclusive aquele primeiro sócio que ele teve, né, o rapaz lá da HP, enfim, que era, aliás, o verdadeiro gênio da engenharia de computadores, veja bem. A forma como ele gritava histérico com seus funcionários, que ele, né, segundo ele, sabia que poderiam fazer muito melhor e realmente depois, né, do chacoalhão que ele dava, as pessoas realmente, né, trabalhavam mais, mostravam mais resultado. Mas sim, é um método meio esquisito, não? Enfim, você vai ler sobre isso também. E também sobre como ele chorava quando as coisas não saíam do jeito que ele esperava. Isso é atribuído ao seu perfeccionismo, hã? O autor do livro mostra que essas facetas do Steve Jobs eram, na verdade, partes de sua personalidade que o permitiam ser tão criativo na produção de produtos inovadores, veja bem. Então, até mesmo que a gente talvez possa chamar de autoritarismo dentro da empresa, né, também era uma forma de exigir de seus funcionários que o produto final saísse, se não perfeito, muito próximo da perfeição. Então, o autor do livro vai dizer que tudo isso dentro desta pessoa era integrado, mais ou menos da mesma forma que hardware e software se integram, e na verdade todos os produtos da Apple também se integram. Então, esta é mais ou menos a tese do Walter Isaacson sobre o Steve Jobs aqui neste livro. Com isso, ele quer dizer que se o Steve Jobs fosse uma pessoa fofinha, né, nada disso teria sido feito. Mas para o final do livro, a gente tem uma lista de inovações, ó, vou ler aqui para vocês e a gente vai comentando cada uma delas, ó. O Apple II, né, que pegou a placa de circuitos de Wozniak, né, aquele cara da HP, né, e a transformou no primeiro computador pessoal que não era apenas para quem cultivava um hobby. Então, os computadores tornam-se ferramentas também. Você tem aqui também, ó, o Macintosh, que gerou a revolução do computador doméstico e popularizou as interfaces gráficas do usuário. O Macintosh, depois, ali mais para os anos 90, ou começo dos 2000, vão se transformar naqueles computadores coloridinhos, né? Quem é dessa época deve lembrar. Toy Story, também outra inovação, ó, e outros grandes sucessos de bilheteria da Pixar que inauguraram o milagre da imaginação digital. Então, Steve Jobs também era uma das cabeças pensantes por trás das grandes produções da Pixar. As lojas da Apple que reinventaram o papel da loja na definição de uma marca. Então, você tinha uma loja só para aquela marca, uma loja extremamente organizada, limpa. Aqui a gente está, obviamente, falando de, né, produtos de tecnologia, enfim, tudo funciona dentro de uma loja da Apple, né? Se você precisar de assistência técnica, né, o cara vai fazer o serviço na sua frente, te explicando o que ele está fazendo. Uma experiência de compra dentro de uma loja da Apple também é bem diferente de você comprar alguma coisa pela internet e esperar ser entregue em casa. Então, assim, tudo aquilo foi pensado por ele, né? Vamos lá. O iPod também, que transformou a forma de consumirmos música. O pessoal mais jovem não faz nem ideia do que seja um iPod, não é mesmo? Mas pra gente, ó, pra nossa geração, cara, que diferença fazia você ter todas as suas músicas dentro de um iPod. Você não precisava mais ficar queimando CDs com os MP3 que você baixava, sabe? Você punha tudo ali dentro daquela maquininha, colocava um fone de ouvido e pronto.
Era maravilhoso, ó, a iTunes Store que fez renascer a indústria da música, então, quando a internet começou a ficar viável, né, o pessoal dessa época deve se lembrar, a pirataria de música era um problema para as gravadoras, pra gente não era, porque a gente conseguia achar todas as músicas que a gente queria ali, mas enfim. A questão é que com o iTunes, né, você tinha a possibilidade de comprar aquelas músicas com a garantia de que a música viria inteira, né, isso também era uma questão naquela época, e vinha também com uma qualidade muito boa, a melhor possível, inclusive. Então, outra coisa interessante do iTunes é que você não precisava comprar o disco inteiro, você comprava apenas as músicas das quais você realmente gostava. Isso acabou 100% com a pirataria de uma hora para outra? Não, mas era o início daquilo que se transformou hoje em dia nos streamings de música, né? Você paga uma assinatura ou não, mas aí você tem um monte de propaganda ali no meio, como se fosse uma rádio. Enfim, você paga uma assinatura e você consegue ouvir todas as músicas, né, por uma assinatura, né, por um preço. Você monta suas playlists e tudo mais. Tudo isso começou com o iPod. Cara, a possibilidade de fazer uma playlist com suas músicas favoritas dentro de um aparelhinho e ouvir tudo direto. Gente, sim, era maravilhoso. O iPhone, que transformou telefones celulares em música, fotografia, vídeo e e-mail e dispositivos de web. Então você tinha tudo na palma da sua mão com o iPhone. Que pode não ter sido o primeiro smartphone, né? Já não me lembro exatamente, mas foi o primeiro smartphone que funcionava, né? Tudo isso aqui funcionava dentro de um aparelhinho só. A App Store que gerou uma nova indústria de criação de conteúdos. Então, a App Store foi a primeira loja de aplicativos para smartphone, né? Você conseguia baixar ali todos os aplicativos interessantes para poder usar no seu iPhone. Mas até mesmo antes do iPhone, eu me lembro de pessoas que compravam aquele iPod Touch, né, que já tinha a telinha parecida com o do iPhone mesmo, e que já tinha alguns aplicativos. Você, inclusive, podia, né, já baixar o Instagram. E eu me lembro de pessoas que queriam ter o iTouch para poder usar o Instagram. Isso lá em 2008, 2009. Então, eram aplicativos que já te permitiam criar alguma coisa. A câmera era bem ruinzinha naquela época, né? Quem tem contas antigas de Instagram, cara, vai lá para baixo para você ver como é que era. Mas era o que tinha. E o bacana da Apple era isso. Ano a ano, você tinha ali as novas edições, né? Continua tendo, aliás, né? Novas edições dos produtos, né? Que vinham com muitas melhorias, né? Enfim. O iPad também foi uma inovação, né? Que lançou a computação em tablet e ofereceu uma plataforma para jornais, revistas, livros e vídeos digitais. Então, assim, não é que foi o primeiro tablet, de novo, mas era um tablet bonito e funcional. Então, tudo que você tinha no seu iTouch ou tudo que você tinha no seu iPhone, né, todos os aplicativos, você podia colocar no iPad, era uma tela maior. E você tinha realmente essa possibilidade de ler jornais e revistas ali, coisa que o Kindle ainda não proporcionava muito bem naquela época. Aliás, até hoje, né? Por exemplo, para os amantes de quadrinhos, né? Ler um quadrinho dentro do Kindle é um negócio meio complicado porque é tudo preto e branco, né? Então, quando você põe no iPad, você tem a possibilidade de ver as cores. Para revistas e jornais, a mesma coisa. Então, não, eles não inventaram os e-books, né? Mas, como eu disse para vocês, eles deram passos à frente, não é mesmo? E no final você tem ali, ó, o iCloud, que rebaixou o computador de seu papel central de administrador de nossos conteúdos e permitiu que todos os nossos dispositivos sincronizassem perfeitamente. Além disso, o iCloud é um armazenamento também, né? Aliás, permitia armazenamento, né, para quem tinha pouca memória, né? E no final você tem lá, e a própria Apple, que Jobs considerava sua maior criação, um lugar onde a imaginação era alimentada, aplicada e executada de maneiras tão criativas que a empresa se tornou a mais valiosa do planeta. Hoje em dia eu não sei como é que tá, mas em 2011 afirmava-se que era a empresa mais valiosa do planeta. Agora, de volta ao livro propriamente dito, pessoal, para mim, pelo menos, as últimas 100 páginas desta biografia foram a melhor parte. Você vai ler sobre a criação frenética desses produtos que foram, sim, muito, né, impressionantes para minha geração, pelo menos. Os iPods eram realmente fantásticos. Você tinha aí o início, né, dos smartphones,
O iPhone, né, que permite que você tenha tudo praticamente, né, de uma forma compacta, na palma da sua mão, você leva na sua bolsa, na sua mochila, tá tudo ali. Você vai ler sobre o envolvimento do Steve Jobs com a Pixar, né, que era um braço da Lucasfilm, né, era o departamento ali que cuidava dos efeitos especiais e das animações também. O Steve Jobs chegou a diretor da Pixar, né, nos anos de ouro, né, quando você tinha lá Toy Story, Os Incríveis, Procurando Nemo, enfim, nessa fase ele era o diretor da Pixar. E depois, né, quando ele vende a Pixar para a Disney, né, ele vai ser um dos maiores shareholders, né, acionistas. Você vai ler bastante sobre a criação do iPod, como, né, a junção do iPod com o iTunes, né, meio que foi a solução para a pirataria de música nos anos 2000. Ou pelo menos o início da solução. A solução mesmo veio com as assinaturas dos streamings, como a gente já tinha comentado. Mas vamos voltar um pouquinho aqui à questão do iPhone. Para pensar na questão do smartphone. Porque as grandes funcionalidades surgiram com o iPhone mesmo, né? Você tinha tudo integrado, para pensar. Telefone, fotografia, música, vídeo, tudo que a internet pode te proporcionar, você consegue fazer com o iPhone na sua mão. E para produtores de conteúdo, é uma mão na roda ter um smartphone, né? E aí você vai ler aqui também sobre como, com a chegada do iPhone, diversas outras empresas de telefonia também tinham de criar seus smartphones, né? Aí você vai ler aqui sobre como o Android chupinhou várias coisas, né? Várias funcionalidades, né? Coisas que a gente nem acha muito importante, né? Tipo, arrastar para cima, fazer aquele dedo de pinça, não sei o que lá. Isso tudo tinha sido patenteado por eles, né? Pelo pessoal da Apple. Mas de repente outras empresas começam a usar isso daí também. Então, assim, é interessante, né? Quando você chega a esses produtos que nós usamos ainda hoje em dia, né? Fica tudo mais interessante aqui no livro mesmo. E não tem jeito, você começa a imaginar, né? O que esse cara aqui não teria feito se ele tivesse vivido mais uns 10 anos? Isso tudo sem contar os eventos de lançamento dos produtos da Apple. Vocês pegaram essa época? Hoje em dia ainda tem, mas quando era com ele, quem se interessava por tecnologia parava para assistir aquilo. E ele trabalhou até o fim da vida, gente. Mais pro final ali você também vai acompanhar todo o desenvolvimento da doença e não tem jeito, você vai se compadecer. Ele deixou um legado imenso, né, principalmente dentro da área de tecnologia mesmo, que era a sua área. Revolucionou a computação, a animação no cinema, a música, o telefone, a criação de conteúdo. Então, sim, meus amigos, aqui você tem a biografia de uma figura que revolucionou, né, mudou o mundo dentro de um segmento que proporciona que outros segmentos sejam também melhorados, digamos assim. Quantos negócios dependem desses produtos que foram criados por ele hoje em dia? Então, para quem nasce hoje, né, com um smartphone na mão, ouvindo música em streaming, trabalhando com um notebook fino e leve, tudo integrado, sem aquele, né, mundaréu de cabo saindo, entrando tudo quanto é lugar. Né? Para quem já pegou tudo isso pronto, né, vocês devem estar me ouvindo e pensando, cara, tá, e daí? Vocês simplesmente não sabem o que era depender de um computador capenga com internet de escada, né? Você passava o domingo inteiro para baixar uma música e aí quando a música terminava de baixar, você descobria que era uma versão diferente da que você estava esperando. Você nunca teve celular que só servia para ligar para as pessoas. Se você quisesse mandar mensagem por escrito, né, SMS, você tinha que comprar um pacote de SMS. Bem, já a gente cresceu vendo essas mudanças acontecerem. E este cara aqui foi o principal, né, a principal figura que possibilitou essas mudanças. Tem vários momentos aqui em que você vai ler sobre a rivalidade entre ele e o Bill Gates e ele sempre ganha, não tem jeito. Você vai ler aqui sobre uma formatura em Stanford, em que ele é convidado para falar, né? E ele vai dizer isso aqui, ó. Lembrar que vou morrer logo é a ferramenta mais importante que encontrei para me ajudar nas grandes escolhas da vida. Porque quase tudo, todas as expectativas externas, todo o orgulho, todo o medo do fracasso ou da dificuldade, simplesmente desaparece diante da morte, deixando apenas o que realmente importa. Lembrar que vamos morrer é a melhor maneira que conheço para evitar a armadilha de acharmos que temos algo a perder. Você já está nu. Não há por que não seguir o que dita o coração. Antes de morrer, ele deixa uma carta, né, que ele gostaria que fosse colocada na biografia também, né? E aí ele vai dizer isso aqui, ó. Alguns dizem: deem aos consumidores o que eles querem. Não é assim que eu penso. Nossa tarefa é descobrir o que eles vão querer antes de quererem.
Acho que Henry Ford disse certa vez: se eu perguntasse aos consumidores o que queriam, eles teriam dito um cavalo mais rápido. As pessoas não sabem o que querem até que a gente mostre a elas. É por isso que nunca recorro à pesquisa de mercado. Nossa tarefa é ler coisas que ainda não foram impressas. Aquilo que eu falei para vocês, é sempre um passo adiante. Um passo não, né? Vários. Olha lá, as pessoas pagam para integrar coisas para elas porque não tem tempo para pensar no assunto 24 horas por dia, 7 dias por semana. Se você tem uma paixão extrema por fabricar grandes produtos, ela o levará a integrá-los, a conectar seu hardware, seu software e o gerenciamento de conteúdo. Você vai querer desbravar caminhos, por isso terá de fazê-lo pessoalmente. Se permitir que seus produtos sejam acessíveis a outros hardwares e softwares, vai ter que desistir de parte do seu ideal. Aqui ele está falando sobre a questão de que nos produtos da Apple, né, principalmente nos computadores, você já recebe o computador com tudo o que você precisa para trabalhar com ele. Ao contrário do Windows, por exemplo, né? Então você compra lá um computador, instala o Windows, né? Você tem que comprar as duas coisas separadas. E dentro do Windows você só tem o basicão, né? Se você quiser um processador de texto, você vai ter que comprar o Word. Se você quiser o de tabelas, você tem que comprar o Excel. Então, assim, não são computadores que já vêm prontos para você usar, né? Você tem que ficar comprando coisinhas ali para incrementar, né? Sobre a Microsoft, olha só. É fácil atirar pedras na Microsoft. Eles claramente perderam o domínio que tinham. Tornaram-se muito irrelevantes. Mas apesar disso, sei valorizar o que fizeram e como foi duro. Eram muito bons no lado comercial. Nunca foram ambiciosos no que diz respeito aos produtos, como deveriam ter sido. Bill gosta de se apresentar como um homem de produtos, mas não é. Ele é homem de comércio. O sucesso comercial era mais importante do que fazer grandes produtos. Ele acabou se tornando o sujeito mais rico que existe e, se esse era seu objetivo, conseguiu o que queria. Mas nunca foi o meu, e tenho dúvida se, afinal, era o dele. Admiro-o pela empresa que construiu. É impressionante. E gostei de trabalhar com ele. É um homem brilhante e tem um bom senso de humor, mas a Microsoft nunca teve as humanidades e as artes liberais em seu DNA. Mesmo quando viram o Mac, não conseguiram copiá-lo direito, simplesmente não entenderam. Sobre o iPod também, né, a Microsoft tenta criar um concorrente chamado Zune, que era um aparelho... Gente, Zune parecia o MP3 player que a gente comprava nas feirinhas, né, nos shoppings de stand, né, da Avenida Paulista. Então eles tentavam acompanhar a Apple, né, os lançamentos da Apple, mas não dava certo. Enfim, pessoal, para você aí que se interessa por esta figura, pelo seu legado, pela questão da tecnologia, pela história de um gênio moderno, né? Ele é nosso contemporâneo, né? Faleceu tem o quê? Menos de 15 anos. Vale muito a pena a leitura e é isso então. Por hoje é só, eu vou ficando por aqui, mas antes gostaria de mais uma vez agradecer a todos os apoiadores do canal. Vocês estão vendo os nomes deles aqui ao lado e na descrição deste vídeo você também encontra os links para os perfis literários do pessoal que apoia o TLT e que também produz conteúdo sobre livros aqui no YouTube e no Instagram. Caso você queira se tornar um apoiador do canal, já deixo aqui meu muito obrigada de coração. Dê uma olhadinha no primeiro link que eu vou deixar na descrição deste vídeo. E é isso então. A gente se vê nos próximos vídeos do canal. Um beijo grande e até mais.